Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, sexta-feira, 25 de setembro. O mês está chegando ao final. Domingo já é o dia que nós, como cristãos católicos, celebramos o Dia Mundial da Bíblia. Neste mês da Bíblia, dedicado à Bíblia, porque é o mês que nós celebramos São Jerônimo, que fez a tradução da Bíblia para uma língua mais próxima na época, que era o latim. Então, a você, o nosso desejo de um dia abençoado, cheio de paz, de alegria, do amor que vem de Deus. Lembrando a você que hoje, ainda às 18 horas, teremos a Santa Missa aqui na Praça da Igreja Matriz. No sábado, também às 18 horas na igreja. No domingo, 7 horas da manhã na Igreja Matriz, 18 horas na Igreja Matriz. Lembrando que a igreja está toda preparada, seguindo as orientações de higienização, né, para que você possa rezar bem conosco num lugar seguro. É sempre, né, uma alegria poder preparar o banquete da Eucaristia para você, para nós, meus irmãos e irmãs. E lembrando que o festejo da Mãe Aparecida se aproxima. De 2 a 12 de outubro, o próximo mês, nós celebramos com alegria a Mãe Aparecida e os 10 mandamentos da Lei de Deus. Venha refletir conosco. Nós vamos hoje escutar o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo do 18 ao 22, que diz: Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que sou eu? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outro que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O conjunto do Evangelho de Lucas, os versículos 18 a 51 do capítulo 9, que é o capítulo que essa semana nós estamos escutando, são como que a dobradiça entre a primeira e a segunda parte deste Evangelho. Nele, ecoam com toda naturalidade os temas da primeira parte e se anunciam os da segunda. De fato, respondem à pergunta decisiva na arquitetura do Evangelho: quem é este homem? A resposta é decisiva e vem de todos os lados, do povo, dos discípulos, de Jesus, do Pai. E introduzem no conhecimento do enigma: qual é o seu espírito? Aquele espírito que o levará a Jerusalém, bem diferente daquele espírito que o levou ao deserto para tentá-lo. Até aqui, onde nós escutamos hoje, se ia até ele para ouvi-lo e ser por ele curado. Agora, curados do mal, da desobediência, somos chamados a ir atrás dele e a ver o reino de Deus. O verbo ir torna-se o fio condutor da narrativa. A meta desta caminhada é precisamente Jerusalém. Ir a Jerusalém. É a longa viagem para a qual se dispõem, né, os discípulos de Jesus e missionários e todos aqueles que querem se tornar discípulos missionários de Jesus. Enquanto no capítulo 9, 13, se falará do Espírito de Jesus que o discípulo deve seguir, nos capítulos 14 e 16, este se revela, próprio Cristo se revela, como dom da misericórdia de Deus em Jesus. Concretamente, esse Espírito se manifesta na capacidade do discípulo de ser misericordioso. Na verdade, retorna-se o tema lá de Lucas 6, do 20 ao 38. Os versículos 17 ao versículo 18, Lucas salta nada menos que 75 versículos de Marcos. É a chamada grande omissão no Evangelho de Lucas. Com esta operação, o cirurgião literário Lucas liga diretamente ao dom do pão a capacidade de reconhecer o Senhor e de enfrentar a viagem. Nós vamos ver em Lucas, capítulo 24, do 30 ao 33.
Na mesma linha, nos versículos 18 a 50, Lucas condensa em 33 versículos os 53 versículos que vamos encontrar no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do versículo 27 até o 41 do capítulo 9. Sua intenção teológica de Lucas é mostrar a ligação entre a oração dos discípulos e o afastamento do mundo. A pergunta a respeito da identidade de Jesus, quem é este? Vinha sendo esboçada desde o primeiro capítulo do Evangelho, lá em 4, 22, 36, em Lucas 5, 9, e insinuada em 5, 21. Sempre a pergunta que este homem, seja por parte do povo, dos discípulos, de Herodes, de João Batista. Aqui, o que nós escutamos hoje, no clima de oração e solidão, só Jesus e os discípulos. Ela é colocada pelo próprio Jesus, finalmente encontra a resposta. A resposta, por conseguinte, é reservada aos discípulos que estiveram com ele e aceitam ser por ele questionado. É uma resposta incompleta, que deve permanecer aberta até a ulterior revelação que Jesus fará de si. Essa pergunta vai se fechar na própria resposta. E é assim, desta forma, que nós iremos compreender cada vez mais quem é Jesus. Nesta pequena parte, na perícope, como se chama, dá-se a passar de um conhecimento religioso de Jesus, segundo a carne, ao conhecimento da fé, segundo o Espírito, que capacita os discípulos a viver esta passagem, saindo como que do mundo, entrando na dimensão espiritual. De fato, os discípulos são capazes de reconhecê-lo como novidade absoluta, como Cristo de Deus. A esta altura, Jesus revela seu ministério mais profundo, o mistério do pão partido, da vida dada, da sua morte e ressurreição. Dessa maneira, Jesus responde plenamente à pergunta: quem é este que exige obediência? Desta maneira, também o discípulo obediente vê-se associado a ele, entra na própria comunhão com o Senhor e faz parte, assim, da sua família, como ele nos diz no próprio Evangelho, porque também vai ser capaz de andar com ele como nós devemos andar e partilhar do pão como nós fazemos na Eucaristia. O ponto-chave é a passagem da resposta de Pedro a Jesus. Passa-se de um messianismo glorioso que aspira e espera um Messias rei, poderoso, glorioso, ao messianismo do amor e do serviço, que se entrega ao Pai e se perde pelos irmãos. É o mistério da cruz, sem a qual não existe Jesus, nem fé, nem cristianismo. Trata-se de transpor a verdade através do escândalo da cruz, etimologicamente de um obstáculo difícil de ser transposto, que exige conversão profunda e permanente, ou se passa por esta estrada estreita, ou não se chega à fé e ao seguimento de Jesus, reconhecendo quem é ele e acolhendo a revelação que ele se nos faz dele mesmo, para que, reconhecendo quem ele é, nós o amemos de verdade. E assim nós sejamos capazes de dizer como Pedro: o Cristo de Deus, tu és o Cristo de Deus. Dizendo não apenas com palavras, mas dizendo de coração, deixando-nos convencer dessa certeza e viver a partir desta certeza que ele, o nosso Deus, nos revela. Portanto, meu irmão, minha irmã, que você seja capaz de reconhecer Jesus, de saber quem é Jesus e de dar essa resposta a todos aqueles que possivelmente possam ainda estar em dúvida. Desejo a você um dia abençoado, que você fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.